Abra a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Todos encontraram? Amém. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, porque busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos graça, direção, Senhor. Pai, a tua ajuda, Pai, para ministrar a tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que os nossos corações estejam receptivos, Senhor, para isso. Que toda atuação contrária cesse agora, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Mantenha aberto a tua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, que nós vamos trabalhar praticamente nela. Eu não sei se acontece isso com os outros pastores. Comigo acontece muito. Tem semanas que é o dia da gente ministrar, e às vezes até mais, se tem duas mensagens preparadas, a gente precisa buscar no Senhor em qual ministrar. Mas tem semana que eu chego passando e falo: Sandra, hoje já é sábado, e eu não sei, é eu que prego do domingo e eu não sei o que eu vou pregar. Então são semanas de muita aflição, porque a gente não quer chegar aqui e trazer qualquer coisa. A gente precisa buscar no Senhor aquilo que o Senhor sabe que a igreja precisa. E eu passo muito por esses conflitos algumas vezes, e essa semana foi uma delas. E eu estava preparando, buscando aqui, garimpando na palavra alguma coisa para ministrar, quando num dos grupos desses grupos de célula no WhatsApp, alguém postou exatamente esse texto. E eu estava lendo esse texto na hora. Alguém postou e pedindo que alguém desse alguma explicação sobre ele. Eu falei: amém. Eu entendi eu vou buscar alguma coisa aqui. Enfim, conto com a graça e a misericórdia do Espírito Santo. Antes de falar sobre o texto lido, os versículos lidos, eu peguei essa carta. Atenção, líderes de células, essa administração, nós vamos reduzir o esboço e ela vai estar nessa semana, vai ser passada para vocês. Nós dividimos essa carta, até aqui o texto que lemos, em algumas sessões. Na primeira sessão, no capítulo 1, do versículo 3 ao 12, eu não vou ler, vou dar umas pinçadas em alguns textos, mas trata do relacionamento do cristão, do crente e Deus, a relação em nós como cristãos e o nosso Deus. Então do capítulo 1, aliás, do versículo 3 até o 12,
Por exemplo, aqui no versículo 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo. Você participa dessa esperança, querido? Uma esperança viva. Ele nos regenerou para isso. Então, fala no primeiro momento, nessa sessão de relacionamento entre crente e Deus, o texto fala, Pedro aqui fala, da salvação pela fé. Fomos salvos pela fé e as implicações que há nessa salvação. Nós fomos regenerados e essa regeneração nos trouxe algumas implicações. No versículo 6, por exemplo, diz: nisso vocês exultam, ainda agora por um pouco de tempo, mas para um pouco de tempo devo ser entristecido por todo tipo de provação. E no 9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então o objetivo da fé que o Senhor coloca nos nossos corações, o objetivo maior, o objetivo primeiro é a salvação das nossas almas. Então nessa sessão de relacionamento entre crente e Deus, a salvação é pela fé. E segundo, a santidade é produzida pela obediência. No versículo 13 diz assim: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém? Então aqui o texto, Pedro, aqui um parênteses, amado, Pedro, o que ele coloca aqui é a sua própria experiência de vivência andando com Jesus. Eu quando leio essa carta aqui, eu lendo agora anteontem, mostra aqui que Pedro sintetiza aqui tudo aquilo que ele esteve ao lado do mestre, tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor, ele faz um resumo aqui e traz para a igreja. O Espírito Santo colocou aqui na palavra de Deus e traz para a igreja. E aqui então ele fala de obediência, como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, não se amoldar ao passado, não se amoldar ao secularismo, não se amoldar aos costumes do mundo que aí estão, é uma atitude de obediência. É ser obediente, e essa obediência produz em nós a santidade. Então a santidade, ela é resultado, é fruto de um coração obediente. Obediente àquele que nos regenerou, obediente àquele que nos salvou, obediente àquele que deu a sua própria vida para nos resgatar. Amém? Então é a primeira sessão. A segunda sessão trata de relacionamento entre o crente e o próximo. E aqui nós dividimos em alguns tópicos. Primeiro, os deveres cívicos, cidadania, deveres sociais que nós, Jesus diz que nós não somos desse mundo, mas aqui estamos. Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que livre do maligno. Mas nós estamos aqui e estamos sujeitos a muitas coisas que são comuns a todo cidadão, a todas as pessoas. Então, primeiro, os deveres cívicos, do capítulo 2, do versículo 11 ao 17, diz assim: amados, insistam que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles o acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, seja como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem,
pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus, honre ao rei. Amém? Então, nesse tópico, nessa sessão, esses textos tratam dos nossos deveres cívicos. No versículo 18 ao 25, aliás, é o que já lemos aqui, e no 3, versículo 1 e 6, fala dos deveres conjugais. Aqui fala da esposa, os deveres da esposa em relação ao seu marido. No versículo 7 do capítulo 3, fala das responsabilidades do marido em relação à esposa. Portanto, na primeira sessão, relacionamento entre o crente e Deus, salvação pela fé, a responsabilidade que isso implica, a santidade produzida pela obediência. Na segunda sessão, os deveres cívicos, sociais, o conceito de cidadania, deveres domésticos, deveres dos servos para os senhores, deveres das esposas em relação aos maridos e deveres dos maridos em relação às esposas. Na terceira sessão, que aí nós chegamos aqui no texto que lemos, na corrigida, no versículo 8, está escrito assim: finalmente. Finalmente, aqui na NVI está: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. E nós chamamos essa terceira sessão de um resumo do relacionamento entre irmãos, relacionamento entre a igreja, entre os irmãos em Cristo. Quando aqui diz quanto ao mais, quando na corrigida está finalmente, a gente tem a impressão que ele está encerrando a carta. Dá a impressão que ele está encerrando aqui todo esse tratado, mas na verdade não. Aqui ele encerra o que ele começa a tratar no capítulo 2. Tudo aquilo que falando, os deveres cívicos, deveres domésticos, servos e senhores, esposa, a santidade, a obediência. Ele começa a trazer todas essas orientações e todas essas instruções. E aqui ele traz como se isso seria aplicado na nossa vida. Ele finalmente, ou seja, encerrando tudo isso que falamos, aí ele traz a aplicação, ele traz o resumo. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Ou seja, vocês precisam ter, Pedro aqui está falando, a palavra de Deus aqui está dizendo para a igreja, vocês precisam ter unidade no Espírito. Precisam viver no mesmo Espírito. E unidade aqui, amado, não significa uniformidade. Não é isso, amado. Nós somos diferentes um do outro. Nós somos diferentes. É uma igreja que o Senhor Jesus pegou todos nós, com todos os pecados e miséria que tínhamos, um diferente do outro. Então não dá para existir, é utopia exigir que haja uniformidade de pensamento. Agora, a unidade precisa ter. Porque eu tenho muitos pensamentos. Agora, a unidade do pensamento vem quando eu coloco isso na palavra de Deus. No Espírito, unidade no Espírito. O que o Espírito Santo quer para a nossa vida como igreja, como comunidade. E todos nós precisamos caminhar e andar nessa direção. Então, quando diz aqui, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, que o texto não está chamando nós de tontos, de alienados. Não, nós temos cada um a sua forma de enxergar as coisas, mas como isso pode acontecer? É trazendo a palavra de Deus, é trazendo o Espírito Santo para nos conduzir. Nós cantamos aqui os 24 anciãos que se prostraram. Trago as minhas coroas. Entrego tudo. Ou seja, é nós sairmos do nosso trono. O Igor me chamou ali, inclusive leu esse texto comigo. É sair do nosso trono.
e permitir que Jesus agora ocupe o trono da nossa vida e dirija e conduza, aí os nossos pensamentos serão alinhados com Ele. E cada um de nós, tendo o pensamento alinhado com Jesus, alinhado com o Senhor, todos nós cumpriremos aquilo que Pedro nos exorta. Tenham todos, aqui não é uma opção, amados. Não é uma sugestão de Pedro. O que Pedro está querendo dizer aqui, olha, eu falei para vocês aqui um monte de conduta que devemos ter como igreja. Eu passei para vocês aqui várias instruções de como deve ser a vida cristã. Mas como isso é possível? Aí aqui ele fala, isso é possível de que forma? Vocês andarem num só pensamento no Espírito, tendo uma só direção. Não dá para termos uma igreja dividida. Não dá para termos uma igreja individualista. Não dá para ter uma igreja comodista. Porque tudo isso está aqui. Todos têm um pensamento. Quando eu, por exemplo, na igreja, me nego, o pastor Júlio falou aqui, quem não tem ministério que procure. Certamente tem. Certamente tem. Mas precisa se apresentar. E quando eu me nego a fazer alguma coisa, a participar em alguma coisa na igreja, eu estou tendo uma atitude individualista, pensando em mim mesmo, eu estou tendo uma atitude comodista, e não estou caminhando na mesma direção, não estou tendo o mesmo pensamento que os demais. Amados, se cada um de nós nos apresentarmos para colocar nossas vidas a serviço do Espírito Santo, a serviço de Deus, para que Ele nos use como instrumento, a carga, ninguém ficará aqui sobrecarregado, porque há trabalho para todos. Mas quando se divide isso, quando se compartilha isso, ninguém sofre, amados, ninguém sofre. Então isso é caminhar numa mesma direção, no mesmo modo de pensar. E quando a gente pensa da mesma forma, quando a gente caminha na mesma direção, na direção do Espírito, outra coisa que vai embora é a divisão. Não haverá divisão no seio da igreja. Não andaremos divididos, andaremos unidos. Amém? Unidos numa direção estabelecida pelo Senhor. Então, quanto ao mais, Pedro fala, tenham todos o mesmo modo de pensar. Mas de que forma? Aí ele fala, primeiro, sejam compassivos. Compassivos está ligado aqui à compaixão, a sentir no coração o problema do outro, a dificuldade do outro, não tripudiar. Quando o irmão, por exemplo, está fraco, está em dificuldade, está até em pecado às vezes. E às vezes nós abrimos a nossa boca, nós caminhar em direções diferentes, porque quando eu julgo o irmão, eu estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Quando eu critico o irmão na sua queda, eu estou dizendo que eu sou incaível. Não sei se tem esse termo. Eu estou dizendo isso. E aí não estou andando na mesma direção. A gente vê lá que Cão, quando Noé sai da arca e que planta uma vinha e que se embriaga. E a palavra de Deus diz que Cão, quando entra e vê o pai nu, ele sai e tripudia, ele joga no ventilador e já comunica para os irmãos, certamente falou para outro, isso trouxe maldição à descendência dele. Enquanto Sem e Jafé entraram de costas, para não enxergar a nudez do pai e arrumaram túnica para cobri-lo. E muitas vezes, amado, não é palizar, passar a mão no erro e no pecado do irmão. Mas é sermos compassivos e entender que muitas vezes a dificuldade que o irmão está passando hoje, amanhã eu posso estar passando também e vou necessitar de compaixão, de compassividade. Então, como que nós vamos caminhar no mesmo modo de pensar?
sendo compassivo. Segundo, ele fala, amem-se fraternalmente. Às vezes nós nos amamos, amado, ritualmente. Eu me converti, fui na igreja e lá todo mundo chama o outro de irmão, então também vou chamar também. Como se isso já fosse amor. Quando eu chamo você de irmão, isso tem uma implicação séria. Quando eu chamo você minha irmã, nós fazemos parte de uma grande família. Amém? Então, aqui diz que nós vamos andar no mesmo pensamento, primeiro, quando nós somos compassivos, quando nós praticamos a compaixão. E segundo, quando nós nos amarmos fraternalmente como irmãos. Como irmãos. Quando eu amo meu irmão, qualquer coisa que eu atinja, me atinge também. Meu irmão, por mais errado que ele esteja, depois eu trato com ele. Mas se ele for ofendido lá fora, eu vou defendê-lo. Depois eu trato com ele depois. Mas não vou deixar meu irmão à deriva. Eu não vou ignorar uma dificuldade do irmão. E muitas vezes nós fazemos isso, amados. Então aqui diz que nós vamos ter a mesma maneira de pensar quando nós vivermos de forma fraternal, verdadeiramente como irmãos. Quando eu chamar meu irmão de irmão, eu entender e viver o que isso implica. Quais as implicações que tem quando eu chamo o outro de irmão. Eu não chamo lá de fora de irmão. Posso chamar de colega, de parça, um monte de coisa. De irmão não. Irmão eu chamo você. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é minha irmã. E nós somos o que nos deu essa condição de irmão. Sabe o que é? É o sangue de Jesus. Amém? O sangue que corre na tua veia, meu irmão, ele corre aqui também. Ele corre na minha também. Nas veias espirituais. É o sangue de Jesus. É o amor de Jesus que nos une. Amém? Pessoas às vezes até distante, diferente um do outro. Mas que o Senhor nos uniu. Amém? Então, ter o mesmo modo de pensar é viver fraternalmente, amar fraternalmente, irmão. Ter compaixão, amar fraternalmente. E ser misericordiosos. Ter misericórdia. Atitudes de misericórdia. De um para com o outro. E o outro aspecto aqui, Pedro fala, que ser humilde. Abaixa toda a soberba, toda a altivez, todo orgulho. Achar que eu sou melhor do que o outro. Atitude de humildade, amados. Aprender com Jesus. Pedro está falando aqui porque Jesus disse para ele: seja humilde. E agora ele transmite aqui para nós. Viver uma vida humilde. Amém? Aí ele continua. Viver na mesma maneira de pensar, no versículo 9, não retribuam o mal com o mal. Se me der uma pedrada, vai levar duas, né? Não, eu sou assim mesmo. Não tenho papa na língua, né? Não levo desaforo para casa. Não é para nós, amado. Viver dessa forma é se amoldar aos costumes de outrora. Mas nós fomos regenerados em Jesus. Amém? E é assim, amado, essa frase aqui, não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto, isso é coisa de ET no mundo que nós vivemos, amado. Porque o mundo que nós vivemos é assim. Bateu, levou. Bateu, levou, é assim. É até estimulado isso. Até se estimula isso. Amado, mas nós não pertencemos a esse mundo. A nossa Constituição é outra. É outra. As leis que regem a nossa vida é outra. Não é desse mundo. Nós fomos tirados dele, amado. Amém? Então, ter a mesma maneira de pensar é não retribuir ao irmão o mal que eventualmente ele me fez.
é não levar a ele o insulto que eventualmente me insultou. Mas às vezes nós fazemos isso, amados. Quer ver? É só quem acompanhar os Facebook da vida aí. Aí coloca lá uma frase. Aí o outro vai e rebate em cima. Aí o outro chega e comenta. Aí o outro rebate em cima do comentário. Dá um jornal de insultos. E achamos que isso não tem importância nenhuma. Tem, amados. Tem. Nós somos irmãos. Nós temos que nos amar fraternalmente. Amém? Nós precisamos ser unidos no Espírito. Diz assim, não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Mas ao contrário, ao invés de fazer isso, ao invés de retribuir o mal com o mal, ao invés de dar insulto quando for insultado, bendigam. Abençoe. Abençoe. Ao contrário, bendigam. E ponto e vírgula. Pois para isso vocês foram chamados. Amém? Nós fomos chamados, amados, para sermos agentes abençoadores, independente das situações. Então bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Amados, se nós recebemos bênção por herança, não pode sair da minha boca o mal quando me disseram mal. Se eu recebi a bênção do Senhor como herança, eu não posso destilar insulto quando eu sou insultado. Nós somos nova criatura. Amém? Nascemos de novo. Fomos redimidos. Fomos regenerados em Jesus. E no versículo 10, Pedro aqui, ele cita o Salmo 34, 12, 13 até o 15. Ele vai lá para o Salmo 34, depois compare lá. Ele diz assim, ó: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afastem-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Quando fala que busca a paz com perseverança, aqui dá a entender que não é fácil. Não é fácil viver em paz. Não é fácil buscar a paz. Então busque a paz com perseverança. Porque, aí é uma razão. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Pedro resume, amado, como deve ser aqui o tratado que ele faz. Porque a Bíblia diz que o nosso tratamento deve ser principalmente enfático, vamos dizer assim, aos domésticos da fé. Mas o que o texto aqui, o que lemos aqui, é o que Pedro está dizendo, que esse comportamento, ele deve ser estendido aonde nós vivemos. Porque eu sou cristão aqui, eu sou cristão com meu irmão, mas eu sou cristão no meu trabalho também. E eu trabalho no meio glória a Deus, tem irmãos que trabalham comigo, mas tem ímpios também. Às vezes o meu Senhor, e o meu caso é ímpio. Mas Pedro aqui, a palavra de Deus está dizendo, nos dando instrução de como nós vivemos e andarmos nesse meio. No trabalho, na escola, com o Senhor, com aqueles que exercem autoridade sobre nós, aqueles que têm alguém sobre a sua autoridade, como é que ele deve exercer? Porque muitas vezes eu tenho um senhor no meu trabalho e outras vezes eu sou senhor. Às vezes posso não ser o patrão, mas sou o gerente, sou o diretor, sou o chefe de seção, alguma coisa. Aqui há toda a orientação de como o cristão deve se comportar em todas essas situações. Como deve ser o comportamento da esposa com o esposo, da esposa, do esposo com a esposa, enfim, e vice-versa. Aqui coloca tudo isso. E entre irmãos, amado. E entre a igreja. Aqui o Salmo 34 diz, nos traz a receita de ser feliz. Quantos não buscam a infelicidade?
quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? E parece simplista, né, o salmista aqui. Ele diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Amado, quando nós guardamos a nossa língua, colocamos a nossa língua no controle do Espírito Santo, nós evitamos um monte de coisa, mano. Quantas tristezas, amado, nós já causamos a nós mesmos porque falamos demais. Quantas vezes, amado, que nós podíamos se abster de falar, mas parece que tem uma mola, né, que coça e não resiste e solta e traz o problema, e depois muitas vezes a gente se arrepende. Por que eu falei? Por que eu não fiquei calado? Por que eu não fechei a minha boca? Olha o prejuízo que causou, olha a infelicidade que trouxe. Então ele disse: se alguém quer ter, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Então guardar a língua é isso, não é só o insulto, não é só a ofensa, sabe? Mas é o falar demais. Porque às vezes nós achamos: não, mas eu falei, mas é verdade. Sim, mas era para falar? Era o momento de falar? Era verdade, sim, qual o problema? Mas era o momento de falar. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há momento de se calar, amado. Às vezes é verdade, às vezes nós estamos cheios de razão, mas era o momento de se calar. Evita-se um monte de coisas. Você concorda comigo que muitas aflições que nós passamos poderiam ter sido evitadas se nós puséssemos um cadeado na nossa boca? Eu já passei por muitas situações assim. Eu já passei por muitas situações de arrependimento. Por que eu não fiquei calado? Por que maldita a hora que eu fui abrir a minha boca? Porque acrescentei problema a um problema que já existia. Ou seja, não resolveu e criou um outro ainda maior. Então há momentos, amado, de se calar. E aí às vezes mas me ofendeu, sabe? E eu não sei ficar calado, né? Eu já ouvi muito isso. Eu não consigo ficar calado, sabe? Eu tento, mas não dá. Eu sou de carne também. E corre sangue, meu sangue é quente, meu sangue ferve. Enfim, tem um monte de desculpas, né? Um monte de justificativas. Então não consegui, né? Mas o texto que fala: afaste-se do mal e faça o bem. Há sempre, né? Porque é assim, amada, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela fala o que você não deve fazer e o que deve fazer. Não é só se afastar do mal. Afaste-se do mal e faça o bem. Amém? Tira o mal do caminho e vamos praticar o bem. E busque a paz com perseverança. E no 12 diz: sabe por quê? Você está incomodado com alguma coisa? Você foi ofendido? Você está aí prestes a abrir a boca e falar alguma coisa? O texto diz assim, ó: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Amém? E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Leve ao Senhor o problema. O Senhor está olhando. Está sendo injustiçado? O Senhor está olhando. Tem sido ofendido? O Senhor não está alheio a isso. Os ouvidos do Senhor, estão atentos à nossa oração. Apresente a tua causa ao Senhor. Senhor, sabe, está passando, estou vivendo isso, passando por aquilo, está difícil, Senhor, eu estou pronto a explodir, mas me controla, sabe, me dá o equilíbrio, a temperança, sabe, eu não quero colocar os pés pelas mãos. É assim, amado, isso não significa que você vai virar um mudinho na vida e não vai poder falar. Não é isso, amado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ter a nossa vida, quando diz que a nossa maneira de pensar deve ser a mesma, é uma vida
dirigida pelo Espírito Santo. Falar na hora certa, falar na hora adequada, da maneira certa e com motivação certa. Porque às vezes nós vamos falar porque nós estamos ofendidos, porque faltou a humildade, porque estamos altivos, estamos orgulhosos e queremos o revide, queremos a revanche. A nossa palavra, independente da situação, ela deve ser sempre temperada com sal. A Bíblia diz isso. Sabe para quê, mano? Para trazer cura, para trazer restauração, para temperar, trazer temperança na situação. Então não é que não vá falar, mas falar sempre dirigido pelo Espírito. Amém? Porque nós somos dirigidos pelo Espírito. O Espírito Santo habita em você, meu irmão. Amém? Ele habita em mim. Ele habita em nós, amado. E se nós nos deixarmos que Ele nos conduza, com certeza, amado, nós não erraremos nas nossas atitudes, nem quando tivermos que falar. Mas há tempo para tudo, porque os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor, o ouvido do Senhor está atento à oração do justo, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. É sério isso, amado. O Senhor deixa de olhar com aqueles que amam a maldade. O Senhor deixa de olhar. O rosto do Senhor volta-se contra. O Senhor não compactua, amado, com o mal. Amém? Mas Ele nos estimula e nos capacita e nos equipa a praticar o bem. Para isso nós fomos chamados. É assim, mano. Por quê? Por que a nossa atitude deve ser assim, mano? 1 Pedro, não precisa abrir, amado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, por quê, amado? Porque nós fomos regenerados. Você foi regenerado? Amém. Segundo, ainda aqui, versículo 23. Também fala sobre regeneração, mas capítulo 1, versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É assim, amados. Nós temos que ter essas atitudes e comportamento, porque nós fomos salvos em Jesus. Você é salvo em Jesus? Então você precisa viver dessa forma. Terceiro, para isso fomos chamados. Então se encontra aqui chamados no capítulo 1, versículo 15, no capítulo 2, versículo 9 e 21, no capítulo 3 e versículo 9, Pedro repete aqui várias vezes que para isso nós fomos chamados. Nós temos um chamado, amado. O Senhor nos chamou, não é só para ficarmos sentados aqui, é para viver uma vida piedosa em Jesus, é para darmos testemunho. Amém? Então, essas práticas precisam estar na nossa vida, porque nós fomos chamados para isso. Quarto, nós fomos redimidos. Você foi redimidos em Jesus? Isso está no capítulo 1, versículo 18. Nós fomos purificados. Amém? Capítulo 1, versículo 22. Morremos para o pecado. Capítulo 2, 24. Você está morto para o pecado? Amém. Portanto, nós não podemos permitir que esse pecado se ressuscite na nossa vida. Fomos curados, também aqui no capítulo 2, versículo 24. Você já foi curado? Amém? Amém. E finalmente no 2,25, nós fomos convertidos por Jesus. Amém? Nós andávamos em outra direção. Em outra direção. Anteriormente. E quando nós aceitamos a Jesus e que Ele entrou na nossa vida, Ele mudou o rumo da nossa vida, Ele mudou a direção da nossa vida. E portanto, nós caminhamos em caminhos opostos àquele que nós andávamos anteriormente. Tudo isso aqui que citamos de ruim eram práticas comuns, aceitáveis até
quando nós estávamos em caminhos diferentes. Mas agora, salvos, purificados, regenerados, redimidos, curados, convertidos em Jesus, a nossa atitude precisa ser diferente. É isso, era essa a aflição de Pedro aqui, trazendo para a igreja. É isso que Pedro insiste com a igreja. Ele aprende com Jesus, ele quer passar para a igreja que a vida nossa, vivida da forma como vivíamos, é incompatível com aquele que foi redimido e foi regenerado em Jesus. Não pode sair de uma mesma árvore frutos diferentes. De uma mesma fonte não pode sair qualidade de águas diferentes, salgada e doce, amargosa, não. Vai sair um tipo de água só. Que tipo de frutos nós temos dado? Que tipo de água? Jesus disse que do nosso interior produziriam fontes de água viva. Tem acontecido isso em nós? Essa avaliação que nós devemos fazer. Portanto, amados, que tenhamos a mesma maneira de pensar. Aqui esse texto aqui não está trazendo orientações pastorais, não é para a liderança da igreja, não, é para a igreja. É para aquele que tem 50 anos de convertido e é para aquele que se converteu ontem. É porque a gente tem a desculpa, não, mas eu sou novinho. Eu estou começando agora. Então eu tenho todo o direito de pecar. Eu tenho carência. Eu tenho carência de pecado porque eu me converti ontem. Amado, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor começa uma obra maravilhosa imediatamente. Imediatamente. Entre tantas as coisas, o dia que a minha mãe resistiu até o último a aceitar Jesus, a minha casa parecia não sei o que, era oratório para tudo quanto é lado. Tinha imagem de tudo quanto era tipo lá. Mas o dia que minha mãe levantou a mão e recebeu Jesus no coração, ela não fez à noite porque chegamos tarde naquele dia. Mas no outro dia, quando eu levantei, tinha um saco desse tamanho. Mário, pega isso aqui, tem um poço lá não sei aonde lá, joga lá e leva um caibo e rebenta tudo para ninguém pegar. Para ninguém pegar. E aqueles infelizes daquelas imagens, jogava lá, boiava tudo, e eu batia, não afundava, eu batia, não quebrava. E eu tinha 7 anos. E minha mãe queria se certificar que estava tudo quebrado. Mário Lúcio quebrou tudo. Falei, está tudo quebrado, mas eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Não existe poder maior do que o poder regenerador do Espírito Santo em nossas vidas, amado. Por mais ruins que sejamos, por mais comportamentos terríveis que possamos ter, olha, se eu me nego a essa obra do Espírito Santo na minha vida, a essa mudança, eu estou dizendo, olha, é balela, viu? Esse poder que dizem que tem no Espírito Santo é nada, é um traquinho. Mas não é não, amado. Se nós abrirmos nosso coração e permitir que Jesus faça a diferença, Ele fará, amado. Você é salvo em Jesus? Então você precisa entender que ser salvo em Jesus traz consigo implicações sérias. Na carta aos Hebreus, lá no capítulo 2 diz: como escaparemos nós, se nós não atentarmos? Há uma outra versão: se nós negligenciarmos tão grande salvação. Então, amados, se nós fomos salvos em Jesus, a nossa vida precisa de mudança. A nossa vida precisa ser outra que era de outrora. E nós não podemos estar compactuando com tudo aquilo que aí fora ensina. Porque às vezes, amado,
eu abri o coração, entristece, amado. A viver irmãos que devemos ter a mesma maneira de pensar, que precisamos andar na mesma unidade, que precisamos nos amar fraternalmente, que conhecemos a palavra de Deus, defendendo conceitos seculares, malignos, mundanos, em detrimento da igreja. De que lado nós estamos, amado? Vocês, a maioria aqui, acho que não conhece, mas eu peguei a época do Bang Bang, né? Que tinha o bandido e tinha o mocinho. Obviamente, estava todo mundo lá do mocinho, né? Que às vezes estava quase morrendo, e ele aparecia com 38, que dava mais de 50 tiros, resolvia a situação, né? Resolvia, matava todo mundo, resolvia, a gente exultava de alegria, porque torcemos ali pelo mocinho. E a pergunta é essa, amado: você está do lado do mocinho ou do bandido? De que lado nós estamos? A quem nós defendemos? Viver na mesma maneira de pensar, viver, andar na mesma direção, andar no mesmo espírito, é defender a mesma causa. É defender a mesma causa. É ter as mesmas motivações. E que o Espírito Santo possa realizar isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? A carta, como disse, não termina aqui. Ali termina essas sessões que Pedro coloca. Se o Senhor permitir, a gente segue com ela depois, que depois fala de sofrimento. Aí Pedro traz um ânimo para a gente, né? Vocês vão viver assim, vocês vão sofrer. Mas ele dizia assim: vocês vão sofrer, sabe por quê? Porque o teu mestre sofreu também. O teu mestre passou por tudo isso. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Amém? Vou orar com você. Amém? Que nós possamos andar e viver numa mesma maneira de pensar. Amém? Que possamos ter atitudes de compaixão, amar-nos fraternalmente, como irmãos de fato. Que o nosso coração sejam cheios de misericórdia e que haja em cada um de nós a humildade. Que não venhamos retribuir o mal com o mal, e nem com insulto quando fomos insultados, mas que a nossa língua esteja sob o controle do Espírito Santo, para que não tome nenhuma atitude intempestiva, e saber que em todo tempo o Senhor está olhando para nós. Até nas injustiças que sofremos, o Senhor está vendo. Está sendo injustiçado, o Senhor está olhando. Amém? Pai querido, em nome de Jesus,